Estou muito contente de estar aqui. E esse é o meu jeito de estar contente. E quebrou minhas pernas aí ver nossa família. Porque quase tudo que a gente faz na vida, falar tudo não, mas quase tudo que a gente faz na vida, é para que os nossos filhos tenham um testemunho de família e percebam que para além do que nós vivemos ali, no nosso núcleo, né, existe um contexto maior, uma família maior. Se quiser até voltar aquela foto só para eu explicar uma coisa. Um dia eu estava conversando com a Sara. A Sara é nossa filha evangelista. Ela prega o evangelho na escola, ela traz as pessoas e ela ama Jesus da forma dela. Ela completou 9 anos. E eu perguntei para a Sara assim: Sara, quantos tios você tem? Eu tenho 2 irmãos. Minha esposa tem 2 irmãos. Ela respondeu: 37. Eu falei: 37, Sara? Começa a contar. Aí ela foi falando e eu fui percebendo que ela não percebe a família como nós percebemos. E eu falei: e avós? Quantos avós você tem? Ela falou: 9. Eu falei: 9, filha, quem são? E ela começou a falar dos avós dela. E junto com elas, alguns irmãos da igreja. E gera até uns ciúmes nos avós mesmo, assim, né? Eu entendo, mas é melhor que seja assim. O Matias já é o nosso filósofo, é o nosso pensador, é aquele que fala muito pouco, mas é muito assertivo. O Matias é muito rico na reflexão. Se um dia você quiser conversar com alguém assim, que tem uma reflexão evoluída, você chama o Matias para conversar, que você vai perceber que ele sabe do que ele está falando. E aí eu perguntei para o Matias: Matias, o que é DOCA para você? DOCA é o nome da nossa congregação, né? Ele falou assim: é minha casa. Eu falei: o que mais? Ele falou: só que ela é mais legal do que a minha própria casa. Eu falei assim: entendi, é maior, tem espaço e etc. Então, falar sobre família é um presente que Deus está me dando aqui. Porque desde muito cedo, lá quando eu tinha 15 anos, eu escrevi um tratado de por qual igreja eu ia gastar a minha vida. Eu tenho 39. E quando eu escrevi esse dilema lá em minha adolescência, o que eu escrevia era a respeito de uma comunidade que pudesse se perceber como, para além de membros, para além de amigos, uma comunidade que pudesse ser aquilo que Deus sonhou, uma família. Para que os nossos filhos não soubessem a diferença entre um tio de sangue e um tio da comunidade. E que eu confundisse as pessoas quando as pessoas chegassem na minha igreja. Então eu tenho certeza que se um dia você chegar lá, você vai demorar algumas semanas para perceber quem é filho de quem. Porque o filho desse estava com aquele, daquele estava com aquele, e isso em São Paulo. Então Deus está dando para nós um grande sonho. E por que Deus está dando esse sonho? Primeiro, porque é um presente, é graça. E segundo, porque é fruto de uma reflexão e de um sonho que se constrói. Não é um sonho que se espera. Não é aquele tipo de sonho que você assiste sentado. Não, é um sonho que se promove. É fruto do entendimento. E eu vou tentar mostrar para você ao longo desses 30 minutos. Porque, às vezes, você está pensando nesse tema, família, pensando na sua família, naquilo que se chama de família, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. E talvez você não esteja conseguindo um êxito na sua família, porque você está achando que se você consertar a sua família, então você vai ter tempo de pensar na sua família maior. Isso não é verdade. É entendendo o seu compromisso com um todo que o seu micro se ressignifica. É se percebendo como família que nós então ressignificaremos as nossas casas, e não é ao contrário. Não é curando nas nossas casas que a gente cura a igreja. Não, é recebendo a cura na comunidade que a gente desfruta da cura na casa. E aí então, eu quero falar com vocês numa perspectiva dessa família maior, desse sonho de Deus, que é a família que Ele mesmo chama de família. Então abra aí sua Bíblia se você puder. Minha família é muito bonitinha mesmo, né? Não, é sério. Tá doido. Eu quase choro. Lucas capítulo 8. Esse vento aqui é uma bênção, né? Muito bom. Lucas capítulo 8. Eu quero ler com você do verso 19 até o 21. Apenas 3 versículos. Eu estou usando aqui a NVT,
Nova Versão Transformadora. Diz assim aqui na nossa versão: então, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam chegar até ele por causa da multidão. Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Novamente, verso 21. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam, no nome de Jesus. Que Deus nos dirija nessa reflexão. Irmãos, como falei, se alguém um dia te perguntasse o que é a Bíblia, você poderia facilmente responder que a Bíblia é um conto de uma grande família, de um projeto que Deus sonhou, de um projeto que Deus pensou, e que ao longo da história foi encontrando a sua revelação, o que alguns chamam de revelação progressiva. Aquilo não acontece do dia para a noite, aquilo vai acontecer ao decorrer da história e se cumpre na pessoa de Jesus. Quando você abre as Escrituras e você vai percebendo como Deus faz todas as coisas, Deus disse todos os dias lá em Gênesis capítulo 1, que Deus viu o que fez e viu que era bom, que viu o que fez, viu que era bom. E no sexto dia, as Escrituras dizem que Deus então formou homem e mulher. Eu estou no capítulo 1 de Gênesis. Vou acabar no 21 de Apocalipse, estou brincando. Homem e mulher os formou. E no capítulo 2, a narrativa nos mostra como é que ele formou. Então, a partir do capítulo 2, você vai percebendo a dinâmica da criação, como é que Deus fez. Mas no capítulo 1, você percebe que o homem, a mulher, foram feitos um. E na pedagogia do capítulo 2, você percebe como é que Deus fez. Mas quando você lê o capítulo 1, você não percebe o artigo a. O texto diz homem e mulher. Não é homem e a mulher, como se a mulher fosse uma outra coisa. Não. Para provar que a mulher não era uma outra coisa, Deus fez dele os dois. Eu fico pensando assim na pedagogia, por que Deus não foi mais estratégico e já fez logo dois, né? Vai fazer o barro, já molhou o barro mesmo, faz logo dois, está mais prático, dá menos trabalho. Não. Mas para que os seres humanos nunca se confundissem que eles não eram indivíduos isolados do outro, Deus faz de dois. E agora Deus vai conversar sobre essa relação. Então, se alguém um dia te perguntar, o que é que Deus criou? Você responde, uma família. Uma família. Isso é tão bonito no capítulo 2, que quando Deus chama Adão, vem conversar com ele o homem e a mulher. E o nome Eva só aparece depois da queda, porque Adão significa humanidade. Então Adão não é um nome masculino. O nome Adão é o nome da relação. Todos os dias, na viração do dia, Deus chamava o Adão para conversar. E quem ia falar com ele? Os dois. E os dois só se perceberam como dois depois da queda. A primeira coisa que eles fazem ao pecar é perceber que eles não eram a mesma pessoa. Por isso eles se cobriram de vergonha do outro. O outro era relativo até então. O outro não existia. Eles não tinham essa percepção de que eles não eram a mesma pessoa. Por isso que Deus disse que Deus uniu, não separem um homem. Então o que é o casamento? É um resgate desse princípio. E aí Deus vai sonhando com tudo isso, e Deus então sonha com uma grande família. E aí você começa a perceber a partir de Gênesis que tudo dá errado. Essa família, por causa do pecado, não se entende como família. Não se responsabiliza como família. E a maldade do homem se ganha uma metodologia de grandes proporções. É por isso que quando você chega no capítulo 6 de Gênesis, acontece algo tenebroso. E a palavra de Deus diz que o homem, tendo olhado para a família que criou, se arrependeu. Se arrependeu do que estava acontecendo. Se arrependeu daquele princípio quebrado. Não era para aquilo. Não era para aquilo que eles foram criados. Não eram para perceber quem era o maior, quem era o melhor, quem era o mais poderoso, quem era o menos poderoso, quem tinha mais poder, quem tinha mais dinheiro. Não era para aquilo. Eles foram criados apenas para desfrutar do privilégio do ser família, do habitar a terra, do multiplicar. Isso numa esfera da partilha. Deus então, em amor, começa tudo de novo. E começa tudo de novo a partir do quê?
de uma família. E Deus fala para Noé exatamente o que ele falou para Adão e para Eva: vão lá, multiplique-se, vamos começar de novo. As coisas vão correndo bem, até que a gente chega em Gênesis capítulo 11. Aquilo parece que piorou. Agora os homens querem ser grandes, eles querem construir coisas grandes, eles querem se parecer maior do que os outros. Eles não querem ser um ponto de referência de transformação. Eles querem ser um ponto de referência de poder. Então eles constroem uma grande torre para que o mundo inteiro perceba não a disposição que eles têm de servir à humanidade, mas a disposição que eles têm de corromper os princípios. Então, Deus novamente confunde tudo. Confunde tudo porque não era aquele princípio. Deus não confunde, Ele agora traz luz. Não era para aquilo. E então, a partir do capítulo 12, especificamente no versículo 3, Deus vai conversar com um homem chamado Abrão. E ele diz assim: Abrão, é o seguinte, eu tenho um projeto para a humanidade. E eu quero começar esse projeto de novo, a partir da tua casa. Eu sei que você já é velho, mas eu quero começar esse projeto a partir de você. Mas é o seguinte, esse projeto tem um destino. Esse projeto tem um propósito. Então, o propósito desse projeto, Abraão, significa família. Através da sua família, Abraão, eu abençoarei todas as famílias da terra. Por isso que Abraão ouve de Deus: se tu uma bênção. Ele não ouve de Deus: eu vou te abençoar. Ele ouve de Deus: você vai ser a bênção. A bênção que eu tenho para a humanidade vai se restabelecer a partir de um princípio, Abraão. A partir de você, da sua casa, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Estamos no capítulo 12 de Gênesis. Abraão tem um filho, capítulo 25, e as coisas começam a acontecer. A família do Abraão se multiplica, ela fica tão grande que ela se torna um projeto de poder. O faraó percebeu isso antes deles, e por isso eles escravizam. Escraviza todo aquele povo. E antes desse movimento, você vai percebendo que em Gênesis, tudo o que acontece na família. Até a forma como a gente aprendeu a falar de Deus no Antigo Testamento, talvez você não tenha percebido isso, mas nós falamos de Deus como um Deus de família. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se a gente fosse portuguesar, a gente falaria: é o Deus do pai, do vô e do filho. A nossa fé é a fé da família. É a fé da constituição de um sonho que Deus teve. De através de um povo, como o Wildes falou, através de uma nação, através de uma família, reconfigurar e abençoar todas as famílias da terra. E olha o que acontece. Em Gênesis, os irmãos só sabem brigar. Se alguém um dia te perguntar sobre o que fala o livro de Gênesis, você fala assim: é sobre os irmãos que brigam. Porque toda hora é um irmão brigando com outro irmão. Em Gênesis há pelo menos 4 relatos de irmãos que brigam. O primeiro deles que briga é o Caim com Abel. Ele não só briga, mas eles se matam. Não era para aquilo, mas eles se matam. O segundo relato de um irmão que briga com outro irmão é o irmão Ismael, que briga com Isaac. O terceiro relato é o Esaú, que briga de uma forma bem considerável com o Jacó. E o terceiro relato, é assim que Gênesis termina, é 10 irmãos brigando com outro irmão. E não só brigando com esse irmão, mas o vendendo como escravo. Mas não é assim que Gênesis termina. Gênesis termina com esse irmão que fora vendido como escravo, trazendo de volta toda a sua família para dentro de uma casa, sendo acolhido, sendo perdoado e tendo o sustento diário para a dignidade humana. É sobre isso que Gênesis fala. Sobre as famílias que brigam, mas sobre alguém que viria e nos ensinaria de novo o que é ser família, o que é trazer de volta os nossos, o que é pôr uma mesa para aqueles que aparentemente não mereciam, o que é colocar dentro de casa aqueles que te colocaram num buraco de morte. É sobre isso que o livro trata, sobre esse relato da família que briga, da família que estressa. Dessa família surgem as 12 tribos, os 10 filhos de Jacó com os 2 filhos de José. Essa estrutura que Deus criou foi se invadindo e foi se multiplicando naquele lugar
que seria chamado posteriormente de Israel. Olha que coisa interessante. Daquela grande família, Deus vai colocando princípios. Princípios que são estranhos para muitos até hoje. Há mais de 3.000 anos atrás, Deus falou que essa família seria uma família acolhedora. Que essa família deveria saber como trata estrangeiro. Que essa família deveria saber como trata de viúva. Que essa família deveria saber como trata o órfão. E essa família deveria tratar muito bem aqueles que estão pelo caminho. Por isso que há vários processos que nós chamamos de justiça, que Deus veio tratando com essa família. Porque através dessa família, Deus quer ensinar todas as outras famílias como é que se vive. É uma coisa maravilhosa. Mas foi feita a partir de nós, então tem muitos equívocos. Olha aqui o que acontece. Dessa família, vem alguém que muito tempo depois foi gerado a partir de uma mulher simples. E foi adotado por um homem muito simples. Então preste atenção no nome de Jesus. Jesus, ele cumpre todos os princípios e todos os cargos e todos os ministérios do Antigo Testamento. No Antigo Testamento você tem o juiz, o profeta, o rei e o sacerdote. Essa pessoa chamada Jesus de Nazaré, ele é tudo isso. Ele é o Messias esperado. Ele é aquele de qual falou Deus lá no princípio de Gênesis capítulo 3, que pisaria a cabeça da serpente, etc. Ele é aquele que viria a partir da virgem. Ele é aquele que vem assumir o trono de Davi. Ele é o rei dos reis. Amém? Amém. Mas quando ele chegou, ele não chegou se apresentando assim. Mesmo sendo o Todo-Poderoso, que segundo Paulo se esvaziou de si mesmo, se humilhou, se fez figura humana, como é que Deus quis se revelar? Qual é o princípio? O que Deus fala através de Jesus? Jesus vem e diz que é rei? Não. Jesus vem e diz que é sacerdote? Não. Jesus vem e diz que é profeta? Não. Essas coisas falavam os outros dele. O que é que Jesus diz que é? E sobre quem ele veio falar? Ele se apresenta como um filho que veio nos ensinar como é que conversa de novo com o Pai. Então do que é que nós estamos falando? Ou do que é que a Bíblia está falando? De como é que se vive em família. Tanto é que se eu perguntasse para você, qual é a parábola mais conhecida das Escrituras? Eu sei que muitos considerariam outras, mas eu tenho quase certeza que a maioria consideraria a palavra e a parábola do filho pródigo. Por quê? Porque é família. É sobre isso que Jesus falou nos momentos mais difíceis do seu ministério. Quando os escribas e fariseus quiseram perguntar coisas difíceis para Jesus, Jesus foi lá e contou um conto de família, para ensinar que não há espiritualidade, ou pelo menos não há espiritualidade saudável, sem um princípio de família. O que é o princípio de família? Tendo conhecido um pai, eu então percebo que todos são meus irmãos. Alguém já disse, quem descobriu que Deus é o pai, não escolhe o irmão que tem. Então é constrangedor. Porque os discípulos chegaram a Jesus e disseram assim, Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. E Jesus, como um bom rabi, sabia que a oração era o compêndio. A oração era o resumo. A oração era a coisa mais fabulosa que um rabi ensinava para o seu discípulo. Porque na oração de um rabi está contida toda a sua teologia. É por isso que os alunos, os talmudes, eles esperavam o momento sublime, que era quando o seu mestre iria ensinar a oração. É por isso que eles pedem, Senhor, nos ensina a orar. E ele disse, tá bom, então eu vou ensinar. Quando vocês forem orar, orem assim. Pai nosso. Não precisava nem ter o resto. Porque se eu vou orar ao Pai, a minha concepção já foi alterada. Porque geralmente os judeus não oravam chamando Deus de Pai. A primeira palavra que saía da boca não era Pai. Só essa informação já é crítica e demonstra que esse rabi tem algo que os outros não têm. E não só chama Deus de Pai, como chama de nosso. Ou seja, esse rabi está nos ensinando que nós, por causa do seu sacrifício agora, fazemos parte do quê? De uma grande família. E que agora aquele que está ao meu lado não é um membro da congregação onde congrego, mas é um irmão. É alguém a quem tenho responsabilidade.
É alguém que vai responder com responsabilidade o que o primeiro irmão não respondeu. Quando Caim foi questionado por Deus, onde está o seu irmão? O que é que ele respondeu? Por acaso eu sou tutor do meu irmão? Ou seja, por acaso o meu irmão é responsabilidade minha? E Deus disse, não era, mas agora é. Então, quando Jesus está nos ensinando a orar, Pai Nosso, era como se Jesus estivesse ressignificando a resposta de Caim. E dizendo, agora vocês fazem parte de uma nova comunidade. Uma comunidade que olha nos olhos do outro não como quem tem interesse, mas como quem tem responsabilidades. O problema passou a ser nosso. Então quem diz, eu tenho um grande problema e não quer contar para ninguém, ainda não entendeu a beleza do Evangelho. Alguém diz, como é que você está? Eu estou mais ou menos, então fala aí, o que você tem? Não, isso é mais problema meu. Fala assim, não era teu, agora é nosso. Era teu antes. Agora, por causa do Espírito Santo, esse é um problema nosso. É tudo nosso. É um problema, é uma bênção, é tudo nosso. Olha que coisa engraçada. Quando você vai ter a grande chamada de Mateus capítulo 25, a coisa da trombeta, eu não sei o que vocês creem a respeito disso, mas é sempre uma coisa muito grandiosa, né? E é uma beleza. E aí, a partir de Mateus capítulo 25, Jesus tem um veredito final, que é quando ele vai convocar a sua igreja. E ele não vai dizer assim, vinde membros da congregação, vinde dizimistas, vinde levitas, ou vinde diáconos, vinde presbíteros, vinde pastores. Não, vinde benditos do meu Pai. Aí só vai os irmãos. Pá. Irmãos do jeito que é uma família, irmão. Porque quase todo mundo acha que vai chegar no céu e vai ser recepcionado por Davi. É ou não é? O irmão morre e acha que vai abrir o olho assim, Abraão, né? Moisés pregando, Davi fazendo louvor. Não, não é isso. Isso não é o céu. Isso não é o céu, cara. Isso é uma ilusão. Você chega lá no céu, você tromba com o ladrão da cruz. Você fala, será que... Tem duas partes, eu estou achando que eu entrei para o lugar errado. Você dá mais 2 passos, a mulher samaritana, você fala, não, agora eu errei mesmo. Você dá mais 2 passos, o Lázaro da parábola, você fala assim, não pode ser. E aí você fica assustado, fala assim, pessoal, eu entrei no lugar certo? Aí o pessoal fala assim, a gente tinha até certeza, mas quando você entrou aqui, você deixou todo mundo até confuso. Agora a gente está com medo, porque você chegou e aí vamos ter que ressignificar o que a gente crê. Porque a gente está achando que a família se dá a partir do que a gente faz, ou a partir da aproximação que a gente tem. E isso é mentira. A família se dá a partir do que Deus faz e a partir da aproximação que o seu filho tem. E a aproximação do seu filho ressignifica o meu olhar para o mundo. A minha responsabilidade sobre tudo e todos. Aqueles que têm muito, aqueles que têm nada. Isso é nada para mim. Agora, todos são minhas responsabilidades e eu passo a ser a responsabilidade de todos. É um exercício de amor e humildade, porque ora eu amo e ora eu tenho que permitir ser amado. Ora eu cuido e ora eu tenho que permitir ser cuidado. Ora eu abraço e ora eu permito ser abraçado. Essa é a dança do Espírito na família. Um cuidado mútuo que se chama amor. Jesus Cristo, olha que coisa maravilhosa. Quando a gente vai captando e caminhando com a igreja, se você nunca tivesse lido a Bíblia e lesse Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, Atos capítulo 3 e Atos capítulo 4, e alguém te perguntasse sobre o que esse livro que você está lendo fala, você responderia sobre uma família. Porque eles comem todo dia, se encontram todo dia, repartem tudo que têm e vivem de forma comum. Comum não é ser igual. Comum é tudo que a gente tem ser o quê? Comum. É tipo teu filho. Quem tem filho adolescente aí? Levanta a mão, só para ter uma ideia. Seu filho, irmão, que gosta de bolo. Seu filho gosta de bolo igual você? Mais ou menos, ou ele gosta do mesmo tanto? Mesmo tanto. Então sabe o que você faz? Você guarda um pedaço de bolo, deixa na geladeira para você comer amanhã. E não avisa ele. E a chance desse bolo chegar amanhã é 0.
Porque esse moleque vai dar fome na madrugada, ele vai abrir a geladeira e falar assim, meu pai é muito gente boa. Eu nem esperava isso. Olha o que ele guardou para mim, um bolo. E você pensando assim, meu filho não vai fazer um negócio desse. No entanto, seu filho não te acorda. Seu filho te acorda de madrugada para perguntar se ele pode comer o bolo? Se ele faz isso, irmão, me empresta ele uns 3 meses para ele ensinar. Não, lá em casa é tudo desorganizado. Meus filhos não pedem para abrir a geladeira. Nunca pediram. Não pedem para pegar Nutella. Nunca pediram. Não pedem, eles só não pedem o que eu esperava que eles pedissem, que é para lavar a louça, essas coisas eles não pedem. Mas para abrir a geladeira eles não pedem, porque é um subconsciente. Alguma coisa diz para eles que aquilo tudo é deles, porque alguém um dia ensinou que aquilo ali é a casa de quem? Deles. Então eles podem abrir a geladeira, amém? Seu filho faz um culto para abrir a geladeira? Ele faz uma dança profética? Não, ele só abre a geladeira. Por quê? Porque é dele. É sobre isso que as escrituras estão dizendo. Um irmão, quando entra na casa do outro, não pede licença. Da primeira vez, pede licença, para não escandalizar. Da segunda vez... E é estranho, porque há muitos limites na forma que a gente tem de viver. Há muitos limites. Eu só arrumo uma casa a primeira vez que você vai lá, irmão. Amém? Na segunda eu espero que você limpe comigo. Graças a Deus, é quem dá um glória. É isso aí. Porque agora nós somos casa, nós somos família. Então na primeira vez eu quero te impressionar. Você vai lá, acha que tudo é organizado. Na segunda, você já vai assim, eu estou chegando. Eu falo, então vem rápido que a louça está aqui desde quarta. Já chega coisa na manga. Aí minha esposa, não pode fazer isso. Eu falei, irmão, meu amor, eu estou libertando os irmãos. Isso aqui é uma libertação espiritual. Você chega na casa de alguém, o irmão não deixa lavar a louça. Irmão, aproveita. Porque a primeira vez que ele vai, define a segunda. Se você não deixar ela lavar a louça na primeira, ele não vai querer na segunda. Então deixa o irmão lavar a louça na primeira, que aí na segunda ele se sente obrigado a fazer isso. Graças a Deus. E ele ajuda, ele faz parte. Porque agora ele tem um compromisso. Não é justo ir na casa de um irmão e deixar tudo lá, largado, porque amanhã ele trabalha, os filhos dele vão para a escola, senão ele não vai querer mais te receber. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí sua mulher vai ficar brava, não vai querer mais receber o pessoal. Então, antes da sua mulher ficar brava, você fica brava com eles. Bota todo mundo para limpar. Sem constrangimento. Porque agora nós somos o quê? Responsáveis. Responsáveis uns pelos outros. Se é um menino que está indo para um canto, ele está indo por ali, você sabe que ali está no fim da rua, ele não é seu filho. Se você perceber que ele não é seu filho, nem seu irmão, é capaz de você deixar ele sozinho. Mas a partir do momento que você olha e diz assim, não, esse menino é responsabilidade minha. Ele tem a ver comigo. Eu não posso fazer isso com ele. Ele ainda não responde por si. Eu sou responsável por ele. Por isso que quando alguém apresenta o filho na igreja, não está apresentando para Deus, está apresentando para a família. É quase como se o pai dissesse assim, gente, eu estava até preocupado, porque eu estava meio sem dinheiro, agora eu descobri o tanto de irmão que eu tenho, está tudo certo, graças a Deus. Mas porque eu não sou um mercenário, eu não penso assim. Porque cada irmão para mim passa a ser uma grande oportunidade de serviço, e não uma oportunidade de usurpação. Não é assim que o Espírito faz. Quem é um filho de Deus, ama os seus irmãos e quer servir como o seu filho fez. Estou caminhando para o fim. Aqui vocês falam muito pouquinho, só 30 minutos. Na minha igreja é 1 hora. Mas também é só uma vez por mês que eles deixam falar. E eles não vão quando sou eu, eles ficam em casa. Quando você abre aqui, a partir do capítulo 5 de Atos, você percebe uma grande transferência de movimento espiritual. Porque agora, a partir do capítulo 5, devagar, a família vai se organizando de uma forma institucional. Tenta entender o que eu estou falando no nome de Jesus. Agora alguns vão ser para isso, outros vão ser para aquilo, outros vão ser para aquilo. E aquilo que era para ser uma organização familiar, passa a ser uma organização estrutural. E, infelizmente, esse contexto de organizações espirituais, institucionais, se nós não abrirmos os olhos e rápido, nós estaremos construindo qualquer coisa, menos uma família. Qualquer coisa. Menos uma família. Se você fechar os seus olhos
Porque aqui, graças a Deus, o Espírito já soprou antes. Porque não tem parede. Isso é uma alegria. Isso aqui é assim, vocês estão assim, lá na frente. Devia estar dando curso para o Brasil. Mas se você fechar os olhos e entrar numa igreja convencional, americanizada, e ninguém te falar que lá é uma igreja, e fala assim, vamos filho, fala rápido, o que é isso aqui? Você vai olhar, tem café, tem loja, tem comércio. É shopping. Aí você fala, não, não é shopping, é igreja. Não, mas parece shopping. Porque tem café, tem comércio, tem fila, e as pessoas não conversam. É o que é isso aqui? É shopping. Só que lá eles não vendem camiseta, eles vendem almas. Lá você não paga com dinheiro, você paga com a vida dos seus filhos. Lá você não perde a sua carteira, você perde a sua dignidade. Lá você compromete a história dos seus netos. Sem nenhum pudor. Sem nenhum pudor. Não tem janela. Não tem janela. Se você for numa casa sem janela, não existe. Não tem um vasinho de planta, um quadro, um sofá, qualquer coisa que lembre uma casa. Não tem, porque aquela casa agora virou casa de Deus. Se eu fosse Deus, eu não moraria nessas casas. Sem janela, sem sofá, sem vaso, sem foto. Quem é que quer morar numa casa dessa? É que ninguém nunca perguntou para Deus se Ele gosta, né? Mas eu não gosto, eu imagino que Ele não gosta também. Então vai perceber no nome de Jesus. Por causa dessa instituição, nós trocamos esse privilégio de ser família por grandes hierarquias. Nós temos em nós um comércio enraizado. Nós temos em nós uma estética de shopping, como falei. E a lógica do comércio vai entrando dentro de nós. Esses dias eu conversei com um pastor, eu falei, qual que é o seu cargo lá na igreja? Ele falou, CEO. Eu falei, tem CEO? Os caras são muito criativos. Ele, CEO, mano, você não tem nem MEI, você nunca empreendeu. Você nunca vendeu nem chocolate no semáforo. Não sabe o que é vender pipa. Mas você é CEO da igreja? Eu falei, eu sou CEO. Eu falei, isso é muito chique, cara. E como é que aqui na igreja? Aqui nós temos um time. Antigamente a gente tinha diácono, servo. Agora nós temos o quê? Time. Igreja não tem time. Quem tem time está competindo. Hein? Eu não tenho time, eu tenho amigo. Você já imaginou Jesus falou assim, agora eu já não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de time. Não tem, igreja não tem time. Igreja tem amigo, igreja tem irmão, igreja tem diácono, tem nome isso aqui. Não, mas os caras estão sofisticados, rapaz. E que horas que é o culto? O irmão fala assim, não tem mais culto, agora é sessão. Nossa, é muito chique, tem sessão na tua igreja. Tem sessão na tua igreja. E a sessão, irmãos, é pior do que a do shopping. Porque é assim, é um culto cronometrado. E o irmão fala isso como se fosse bom. E nós temos um culto atrás do outro. E a gente só tem 10 minutos para trocar de culto. Aí em 10 minutos todo mundo vai e 10 minutos todo mundo entra. Mas é tranquilo, porque tem soda italiana, o pessoal gosta. Eu falei, não, vocês são muito chiques. Tem soda, tem time, tem CEO e tem sessão. Se eu falasse para alguém que tem um lugar que tem soda, CEO, time e sessão, e desse para ele 10 possibilidades do que é aquilo, e nenhuma das 10, ele falaria igreja. Então sobre o que nós estamos falando? Quem é que vai se levantar para dizer assim, não, Deus tem um princípio, e se chama família. Por isso que na igreja, às vezes, parece até desorganizado. É o filho que chora. Amém? Todo filho chora, irmão, fique em paz. Se não for o seu, vai ser o do outro. E quando um filho chora é uma bênção, porque tem vida, tem alegria, tem prazer. É um menino que corre. É até que vocês são mais organizados do que lá na igreja. Lá se der essa bobeira aqui, esses microfones já estavam lá no meio do mato. Se não abrimos os nossos olhos. Rapidamente, os nossos filhos não terão comunidades para congregar. Não se engane. Porque nós ainda temos memória
de uma igreja família. Nós ainda temos memória. Se a gente não mudar essa dinâmica rápido, os nossos netos não vão ter lugar para congregar. E aí sim, no nome de Jesus, se a gente não internalizar essa verdade de que nós somos uma família, e os nossos filhos podem fazer aqui o que eles podem fazer lá, se a gente não considerar a possibilidade de que é melhor os nossos filhos correndo e jogando o microfone no mato aqui, do que lá, eles não vão ter um lugar para congregar. Porque toda a memória que eles vão ter desse lugar é a memória de tudo que eles não podem fazer. Das vezes que eles tiveram que parar de chorar. Das vezes que eles tinham que ir no banheiro antes de começar. Moleque, vai começar o culto. Vai no banheiro e segura aí 3 horas. Comigo era assim. Papai, mas tá com vontade de ir no banheiro. Eu falei assim, eu te avisei antes. Não pode sair do culto, é um lugar sagrado. Se você sair, um anjo te pega lá no banheiro. No meio do negócio. Eu falei, que dava uns medos, né? Você ficava assim, eu chamo isso de teologia do medo. Eu não chamo teologia do medo, mas eu não posso falar o que eu realmente chamo. Quando a gente analisa isso, nós vamos perceber e ter que conviver. Se alguém dissesse para algum irmão aqui, o irmão do bolo, se alguém dissesse para o irmão do bolo, há 30 anos atrás, que a gente na igreja de 2025 teria pipoca e sala VIP, você não acreditaria. Você não acreditaria. Porque isso para nós era o quê? Comércio. Se alguém um dia te falasse que para batizar teria que pagar, você não acreditaria. Porque você acha que tudo isso é o quê? Comércio. Porque você viu uma igreja família, mas o teu filho não vai ver. E se a gente não mudar esse contexto rápido, nós estamos matando o futuro de algumas gerações que precisam ver em nós uma grande família. E isso não pode ser um discurso, mas tem que ser uma prática urgente no nome de Jesus. A Bíblia vai dizer tantas coisas, irmãos, mas eu vou terminar com Jesus na cruz. E na próxima vez que eu vier, se tiver próxima vez, depois dessa, né? Eu termino isso aqui. Quando Jesus estava na cruz, não sei se você sabe, mas a partir de João, o texto bíblico diz que Jesus falou 7 palavras. Alguns mais antigos vão se lembrar do culto das 7 palavras. Era uma coisa muito tradicional. Quando Jesus estava na cruz, todos os discípulos fugiram. Amém? E só um discípulo ficou. Quem é esse discípulo? Quem é esse discípulo? João é o nome desse discípulo. Presta atenção no nome de Jesus. Se você fosse Jesus e todos os seus discípulos tivessem ido, e você conferisse a igreja, essas pessoas que foram embora, e só sobrou um, o que você falaria para ele? João, cuida da igreja. Amém? Mas sabe o que Jesus falou? João, cuida da minha mãe. E sabe o que Jesus falou para a mãe dele? Mãe, cuida do teu filho, João. Há muitas tradições a respeito da virgindade de Maria. Eu creio que Maria teve outros filhos. Se você crê diferente, tudo bem, faz parte só da lógica que eu estou tentando construir. Eu acredito que Maria tinha outros filhos e que não era necessário Jesus passar a sua filiação para Maria, porque Maria, sendo já viúva, e se ela agora não tem filho, ela teria que se virar na sociedade, porque a mulher naqueles tempos ou era representada pelo marido ou era representada pelo filho. Agora o marido já morreu e o filho está morrendo. Beleza, eu acredito nisso. No entanto, eu acredito que Maria tinha outros filhos, e para mim isso fica até mais complexo. Porque para mim,
Quando Jesus olha para João e diz assim: João, presta atenção, cuida da minha mãe. Para mim, é como se Jesus dissesse assim: João, é sobre isso que eu estou falando. Não é se você vai escrever o Apocalipse ou não. Nem é sobre se você vai pregar o primeiro sermão ou não. Muito menos, João, se vai ser discutido se você batiza com muita água ou com pouca, João. O que eu quero falar para você, João, nas minhas últimas palavras é: cuida da minha mãe. Para você perceber, João, que eu estou te entregando a minha família. João, não estou te dando uma igreja, porque cuidar de uma igreja é mais fácil. Bota regras, bota limites e manda para o inferno todo mundo que não faz o que você manda. Mas família não dá para ser assim. Porque eu faço para o meu filho, todos os dias eu falo coisas para o meu filho e ele não me obedece. E sabe o que acontece? Nada. Ele dorme lá em casa. Ele come. E ele come muito. Ele gasta, nunca me perguntou: pai, quanto que é a pizza? Eu espero esse grande dia. Que meus filhos vão reunir lá e falar assim: pai, hoje quem paga é a gente. Eu não sei se eu vou estar vivo para viver isso. Por enquanto, todos os dias eu brigo com eles. Vai tomar banho. Vai escovar o dente. E sabe o que eles fazem? Não me obedecem. No entanto, eles dormem. Eles comem. Eles vão para a escola. Eles têm uniforme. Eles têm lancheira. Ou lá na sua casa, se seus filhos não te obedecer, você corta a lancheira. Não, se for assim, filho, conversa com a gente depois do culto, que a gente vai te apresentar o conselho tutelar. Então, assim, geralmente não é assim. Os seus filhos te desobedecem, te desonram, e no fim da noite você vai lá e os abraça e ora com eles e diz: filho, papai te ama, não depende de você. Porque antes de você nascer, eu te amei. É sobre isso que Jesus está falando, no nome de Jesus. João, eu não estou te entregando um negócio. E nem estou te entregando um ministério. Eu estou te entregando minha própria mãe. E mãe, eu estou te entregando o meu melhor amigo. Então, cuida um do outro, no nome de Jesus. São essas as últimas palavras de Jesus. Bonito ou não? Amém? Então eu vou te dar uma palavra profética. Deus não te entregou outra coisa a não ser sua família. Esse grande ministério aqui, que reúne sem fronteiras. No nome de Jesus, eu queria orar, que eu acho que eu já estourei meu tempo. Mas o meu olhar é que você continue conjugando esse verbo para além das fronteiras. Para que quando chegar alguém que não se parece com você, vou dar o pior exemplo, um corintiano. Para nós, no grego, corintiano, samaritano é corintiano. Então, na raiz do grego é Coríntia. Então assim, por isso que Paulo escreveu uma carta brigando com eles. Então, chega um corintiano que não é do teu jeito, não faz o que você faz, não come o que você come, nem gosta do que você gosta. Amém? E nem vota em quem você vota. Ah, é Pelé, né? Nem vota em quem você vota, é Pelé. Nem vota em quem você vota. Aí você trata ele como quem? O irmão. Porque se a gente não fazer isso, os corintianos vão ter que fazer. Que são os samaritanos. E eles vão ter que ensinar para nós aquilo que era nosso. Abraão, vou te dar uma grande família. Cuida dela. No nome de Jesus. Se você quiser, baixe sua cabeça e pensa sobre isso. Pense, será que você está disposto a abrir um pouco algumas fronteiras que você instituiu? Pensa sobre isso. Será que quando você olha para essa comunidade, você vê que do seu lado tem um membro ou tem um irmão? Você realmente está preocupado com a família do irmão que tocou teclado? Ou você só orou porque o pastor mandou? Você realmente sente muito o fato dele ter vivido um infarto e estar agora
esperando a resposta de uma cirurgia, sim ou não? Isso tem que passar por nós.